Como é que você pode aumentar a representatividade eleitoral de negros, mulheres, homossexuais na democracia brasileira, num país machista, racista, homofóbico como o Brasil? O Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral, que regulamenta as eleições, acaba de tomar uma decisão em plenário de cotas para negros candidatos nos partidos políticos, obrigando os partidos políticos a distribuir proporcionalmente os recursos que recebe, os recursos públicos. O Estado brasileiro financia as eleições. Agora ouvir um pouco de Djavan. Eu disse Djavan. Tudo irá se expandir, crescer com mais. Djavan em sua melhor forma com a saudosa Cássia Eller. Magreiro, revelador de terceiros, disse a vida é feita de ilusão. Aliás, a vida é ilusão, a vida é sonhos. Hoje eu estou um pouco sorumbático, né? É porque eu sou um lascado mesmo, sei lá, falo tanta besteira. Mas vamos voltar ao tema desse vídeo. No Brasil, as eleições elas recebem financiamento público e quem gere esses recursos do fundo partidário instituído por lei, a Lei 12.875, é o Tribunal Superior Eleitoral. É um recurso assim invejável. Você vê que, por exemplo, hoje no Brasil existem 33 partidos registrados no TSE e todos eles têm direito ao fundo. 5% dos recursos arrecadados vão para esses partidos registrados e 95% dos recursos eles são distribuídos de acordo com os votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Assim é que hoje no Brasil o partido que mais recebe mensalmente a cota do fundo partidário, em torno de 8 milhões por mês, é o PSL, o partido que elegeu Jair Bolsonaro. Em segundo lugar vem o PT, em torno de 6 milhões e pouco por mês recebe. O fato é que neste ano de 2020 o fundo partidário vai distribuir, para esses partidos, o fundo partidário vai distribuir em torno de R$1 bilhão até dezembro deste ano. Sendo que, adicionalmente a esse recurso, o Brasil criou um fundo especial de financiamento de campanha, baseado na lei das eleições de 1997. É um outro fundo, é um outro recurso. O Tribunal Superior Eleitoral, em junho, recebeu recursos desse fundo especial de eleições em torno de 2 bilhões e 35 milhões de reais. E esses recursos estão sendo distribuídos exatamente neste momento. O PT vai ser o partido que mais vai receber recursos desse fundo especial, 201 milhões de reais. Em segundo lugar, o PSL, que vai receber 199 milhões de reais, e depois o MDB, que vai receber 148 milhões de reais. Tudo isso é dinheiro público, né? Que os caciques do partido é que administra. Então o que é que o TSE decidiu? Que esse dinheiro público deve ir proporcionalmente para os candidatos dos partidos, dos respectivos partidos, levando em consideração a sua cor. Ou seja, os que se declaram negros terão direito. Já existem cotas eleitorais para mulheres, isso já é mais antigo, mas sempre os caciques arranjam um jeito de burlar, cria candidaturas laranja de mulheres, filia mulheres, as mulheres se candidatam oficialmente, mas na verdade recebe o recurso e esse recurso é transferido para aqueles candidatos que o partido quer que sejam eleitos. Isso ocorreu inclusive na eleição
de 2018, provocando um escândalo. É sempre assim, sempre foi assim. E também isso poderá ocorrer para candidaturas negras também. Essa decisão do TSE ela não é válida para essas eleições agora, eleições municipais em novembro, em outubro. Em novembro nós vamos eleger os vereadores, né, os representantes dos municípios e os prefeitos dos mais de 5.000 municípios do Brasil. Então essa decisão do TSE não está valendo para essa campanha, para essa eleição de 2020, e sim para a eleição de 2022. Seja como for, o Brasil é um país onde grande parte dos recursos de campanha são fundos públicos, né? Claro que pode haver doações privadas, mas essas doações estão muito limitadas, né? Os partidos são obrigados, os candidatos são obrigados também a prestar conta. Há uma série de burla, porque grandes empresas, também o tráfico, financia candidatos pelo chamado Caixa 2. São financiamentos não declarados, de dinheiro sujo, né? Empreiteiras. Nós estamos vendo isso. Aliás, a Lava Jato, uma das razões da Lava Jato funcionar exatamente demonstrar que mais de 29 partidos estão envolvidos com candidatos também dos mais variados espectros ideológicos, estão envolvidos com essa coisa do Caixa 2, que é um dinheiro sujo que entra para financiar candidatos. Esses candidatos eleitos vão defender os interesses desses grupos. Mas no caso dos negros, eu até estava lendo um artigo de minha colega Cida Bento, que é lá do CERT, que é uma organização não governamental criada no início dos anos 90 por Edio Silva e por ela. E ela continua à frente do CERT. Ela é uma das colunistas quinzenais da Folha de São Paulo. Aliás, a Folha de São Paulo agora colocou lá meia dúzia de colunistas negros para dar opinião. Cida Bento e outros lá escrevem. E ela, o artigo dela, publicado na quinta-feira, dia 3 de setembro, ela comenta isso. O título é "Por que não começamos agora, em vez de 2022?" E é interessante a conclusão dela. Ela disse o seguinte: aliás, outra mudança já poderia se instituir de imediato, nessa mesma esteira da decisão do TSE. Ela diz, entre aspas, "está mais do que na hora de brancos voltarem candidatas e candidatos negros." Eu venho discordar de Cida. Eu sempre fui defensor da proporcionalidade, desde que se discutiu aqui na Bahia a Constituição da Bahia, em 1988, com a aprovação da Constituição Federal. Eu era um ativista do movimento de favelados, movimento negro, né? Já defendia a proporcionalidade, né? E também por cotas, etc. Mas no caso de representatividade eleitoral, eu tenho minhas dúvidas de que isso vá funcionar e de que isso funcione. Quer dizer, o negro, para ser eleito, ele tem que ter representatividade. A justiça eleitoral e a lei não pode obrigar, por exemplo, que negros votem em negros. E querer que brancos votem em negros, Cida Bento? Por que os brancos têm que votar em negros? Por dor na consciência? O importante é que o negro tenha atuação, né, tenha representatividade e possa ser eleito. Infelizmente, no nosso país, até ontem, claro que essa decisão do TSE terá repercussão no resultado eleitoral, os caciques dos partidos políticos é que definem os seus candidatos. Mas ainda que com essa legislação os partidos distribuam recursos para os candidatos, eles vão querer distribuir recursos para aqueles candidatos com potencial eleitoral. Não é o fato de você ser negro que você está automaticamente eleito. Você precisa ter trabalho, você precisa ter representatividade, você precisa ter discurso, etc. Quer dizer, essa coisa do coitadinho, né, de que sempre nós estamos na dependência da consciência do branco, isso tem que ser abolido entre nós. Você vê que aqui em Salvador, por exemplo, eu conheço vários eleitos, vereadores e tal, vários, né, principalmente na área da esquerda, né, eles
são bastante arrochados, bastante prolixos, bastante valentes quando dizem vou disputar para ser candidato a prefeito de Salvador. Isso desde a década dos anos 2000 eu ouço isso de vereadores da esquerda, né? Da frente das esquerdas, PCdoB, PT, PMDB, MDB, PSB, etc., né? E eles começam a tentar aliciar lideranças negras, aliciar pessoas que discutem essa temática, dizendo que eles vão bater chapa com os caciques dos seus partidos. E depois eles mostrando mais uma vez o quanto são covardes, apesar de ter um mandato de vereador, de deputado, né, eles se submetem à decisão dos caciques. Né? Você tem um caso de Olívia Santana, que parece que vai ser candidata, o partido agora de forma oportunista vai jogá-la como candidata, sem nenhuma chance de ganhar a prefeito. Mas o caso mais emblemático disso é um funcionário público, o professor da faculdade lá do estado, lá de Faculdade Estadual de Feira de Santana, né, e também parece que é auditor da Receita Federal aqui do município, que é o vereador Silvio Humberto, em quem eu sempre votei e este ano não vou votar, porque ele demonstrou agora o quanto é covarde. Mais uma vez, né, o negro late muito, né, e cachorro que muito late, pouco morde. Há tempos o grupo dele vem dizendo que ele seria candidato a prefeito de Salvador, batendo chapa com a deputada federal Lídice da Mata, que já foi prefeita de Salvador e que é que manda no partido, ela e o parceiro dela, Domingos Leonelli. Né? E eu cheguei até a ter discussões com aliados dele, dizendo, olha, para ele ser candidato dentro do partido, ele precisa ter voto dentro do partido, ele precisa ter delegados, filiados aos partidos. Você tem que fazer a lição de casa, porque você tem que bater chapa na convenção partidária. E ele tem, porque só o fato de ser negro, isso já dá a ele o direito de ser candidato a prefeito de Salvador, embora poderia ser até um bom prefeito, Silvio Humberto, né? Mas agora, essa semana, eu recebo uma mensagem ao lançamento da candidatura dele, da recandidatura dele a vereador. Olha que covardia da parte dele e do grupo dele. E ele chama para a live de lançamento da candidatura dele Sueli Carneiro, lá de São Paulo, né? E a própria Lídice da Mata. E eles apresentam isso como uma coisa sensacional, né? Sou candidato a vereador. Claro que não vou votar em Silvio Humberto mais, nunca mais vou votar, a menos que ele se candidate a prefeito, né? Porque isso é um atestado cabal, e eu estou trazendo esse assunto como um símbolo do que ocorre no país inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, né? O quanto o negro é covarde. Os negros que resolvem fazer militância partidária, o quanto eles não confrontam os caciques dos partidos. Ainda tem outra coisa, no diálogo com Cida Bento, o artigo de Cida Bento, né? Por que os negros não formam seus próprios partidos? Quer dizer, nós nunca tivemos um partido dirigido, comandado e formado por negros. Por quê? A legislação, claro, a legislação proíbe partidos de caráter racial, que tem um discurso racial, mas os negros poderiam criar um partido, né? E aí colocar os seus candidatos, né? Sem pedir favor a ninguém. Então isso são somente reflexões de uma pessoa que, como eu, que poucas lições tem a dar. Eu não tenho muito a dar, eu não sou, como é que chama, palmatória da verdade, posso estar tremendamente enganado, e então não tenho lição de moral a dar a ninguém. São apenas reflexões que faço com você.